Beleza, estamos gravando a aula do dia 25 de março de 2021 de tecnologia, tecnologia 3, é a aula anterior à prova P1. Então vamos lá. Aqui logo na primeira revisão, a gente tem um CMOS, que é uma porta not tri-state. E aí eu falei sobre portas tri-state na aula passada. A porta tri-state é uma porta que ela consegue desconectar a saída. Ela pode conectar a saída para o high, para o low, ou ela pode desconectar a saída. Então, essa porta aqui tem essa capacidade. Então, o objetivo da questão é você preencher essa tabela com on-off e com high-low, né? Ou, no caso do tri-state, high-low e desligado. Então, vamos começar com esse primeiro item aqui, que é o 0, 0. Então, com 0, 0, você tem massa aqui desse lado e você tem massa aqui desse lado. Como isso aqui é um inversor, inclusive ele tem que ter alimentação, né? Não é colocado aqui, mas ele tem que ter alimentação interna, que nenhum inversor funciona sem alimentação. Aliás, nenhuma porta funciona sem alimentação. Olha, aqui também tem alimentação, 5 volts, e esse lado aqui o massa, né? E quando você entra com massa, você entra com 0 volts, e você, no inversor, você sai com 5 volts, né? Entra 0 e sai 1 no inversor, certo? Legal. E esse 5 volts que está aqui, ele vai habilitar, ele vai ligar o transistor Q4. Né? Por quê que ele vai ligar o transistor Q4? A gente tem que ver que o transistor Q3 e o transistor Q4 têm a seta para dentro. Ó. Seta para dentro significa canal N. Então, esse daqui é canal N e esse aqui é canal N. E a seta para fora indica canal P, ou seja, esse cara aqui é canal P, esse cara aqui é canal P. Então, o canal N precisa de tensão positiva para conduzir. Como ele tem 5 volts aqui, ele vai conduzir, ou seja, o Q4 está on. Vamos então para o Q1, que é esse cara aqui em cima. Ó. Esse zero vem aqui, ó, e você tem aqui 0 volts nesse ponto. Lembrando que esse aqui é o gate e esse aqui é a fonte. Ou seja, esse transistor Q1 está com o VGS de 0 para 5. Né? Então, se você medisse aqui o VGS, você mediria assim, ó, com a ponteira vermelha no gate e com a ponteira preta no fonte, para você poder medir VGS. Então, você mediria 0 na ponteira vermelha, na ponteira positiva, e 5 na ponteira preta, ou seja, você teria menos 5. Menos 5 faz o Q1 ser on. Se você notar, em outro pedaço da tabela acontece a mesma coisa, porque você não usou o valor de A. A gente só usou o valor do enable, ó, que o enable vem para cá e vem para cá. Ou seja, nessa situação aqui, ó, também vai acontecer a mesma coisa, também vai acontecer on aqui e off e on aqui. Porque essa parte da tabela também tem enable 0. E o enable sendo 0, aqui vai ser 5, vai ligar esse cara aqui, esse 0 vem para cá e liga esse cara aqui. Ou seja, a gente já preenche logo dois pedaços da tabela. Né? Vamos ver o que vai acontecer se eu colocar o enable para 5 volts, que é o que acontece aqui. Né? Aqui e aqui, eu tenho o enable com 5 volts. Então, se eu botar o enable para 5 volts, mais 5, lógico que na saída do inversor, eu tenho 0. 0 com 0,
off. Ou seja, esse cara aqui estaria off. E aqui os 5 volts vem para cá. Ou seja, esse pedaço aqui vai ser 5 volts. Né? E 5 com 5, 0. Né? Porque você tem 5 volts, com 5 volts a DDP é 0. Então, você também teria esse cara aqui off. Isso também acontece com esse pedaço aqui da tabela. Off, off. Então, atenção para os momentos onde você tem o Q1 e o Q4 off. Porque se você tiver o Q1 e o Q4 off, se você tiver o Q1 e o Q4 off, a alimentação que vem daqui, ó, ela não consegue chegar aqui, porque esse transistor aqui está off. A mesma coisa acontece aqui embaixo com o Q4. Se o Q4 estiver off, eu não consigo chegar com a alimentação aqui, porque aqui está off. E o que faz com que esses dois transistores fiquem desligados do circuito, eles ficam desconectados do circuito, assim como essa saída aqui. Essa saída aqui fica desconectada do resto do circuito. Você desligou o circuito pelos dois lados. Né? Ou seja, sempre que você tiver Q1 e Q2 off, você vai ter todos os outros transistores também off. Off, 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 off. E a saída? A saída aqui não pode dizer que é 0 nem que é 1, porque a saída 0 significa que ela está conectada à massa. E a saída 1 significa que ela está conectada ao VCC. Só que eu não estou conectado a nenhum dos dois lados. E a gente diz que quando isso acontece, a saída está desligada. Por isso que esse circuito é tri-state. O circuito tri-state tem a capacidade de desligar a saída. Eu falei isso na aula passada. Ele tem a capacidade de desligar a saída. Nesse caso, então, quando o enable é 5 volts. E os outros casos onde o enable é... Os outros casos onde o enable é 0. Bom, nos casos onde o enable é 0, o circuito vai funcionar. Então, nesses casos aqui onde o enable é 0, esse lado aqui é 5 volts. Opa, apaguei uma coisa errada. Esse lado aqui é 5 volts. Né? E você tem o Q1 on. E o Q4 on. E na prática, o 5 volts entra por aqui e chega aqui nesse ponto, ou seja, o 5 volts está aqui. E a massa, ela entra por aqui, como o Q4 está on, né? Ela chega aqui, ou seja, esse ponto aqui está na massa também. Né? Enquanto esse ponto aqui está na alimentação. Ó, vou botar aqui, esse ponto aqui passa a estar na alimentação. Na prática, o que acontece? Na prática, nesse momento, você vai ter o funcionamento como uma porta NOT. Então, se você olhar as aulas anteriores, o Q2 e o Q3 formam uma porta NOT, se você tiver alimentação 5 volts aqui e massa desse lado. Né? Então, ele vai funcionar como uma porta NOT. Como é que, então, funciona a porta NOT? Se você entra com 0 volts aqui, esse 0 vem para cá, e você tem 0 aqui e 0 aqui. 0 aqui e 0 aqui, 0 e 0. Q3 é off. Lembrando, para ele ser on, você precisa ter tensão diferente, né? De 0 para 5, você tem menos 5. O Q2, então, é on. E a saída? Bom, o Q2 e o Q1 estão on. Então, o 5 volts chega aqui. Ó, o 5 volts chega aqui. E como o Q2 está on, o 5 volts também chega na saída. Ou seja, a saída, então, é 5 volts ou 1, lógico.
Ou seja, eu entro com 0 e saio com 1. Inversor, né? Esse circuito ele é um inversor tri-state. Ele pode servir como inversor ou ele pode estar desligado. Quem manda se ele vai ser inversor ou não é essa entrada enable. Se ela for 0, ele vai ser um inversor. Se ela for 1, ele vai estar desligado. E o que acontece se eu colocar essa entrada aqui em 5 volts? Se eu colocar essa entrada aqui em 5 volts, os dois lados vão ser 5 volts, lógico. Tá? Esse lado aqui vão ser 5 volts. Então, você vai ter 5 volts aqui e 5 volts aqui. Como aqui eu tenho 5 e 5, Q2 então fica off. E o Q3? Bom, o Q3, como você tem 5 e 0, o Q3 fica on. A saída, então, vai ficar como? A saída vai ficar assim, ó. O massa entra no Q4, que está on, entra no Q3, que está on, e chega na saída. Ou seja, a saída é 0 volt massa ou 0 lógico. Entra 1, sai 0. Ele está funcionando como um inversor quando você habilita enable. Aliás, é por isso que essa entrada aqui se chama EN. EN em inglês é enable. Habilitar. Então, você habilita. Se você olhar o enable, está barrado. Sempre que você tiver alguma coisa que habilite que esteja errada, significa que é habilitado por nível lógico baixo. Ou seja, 0 habilita e 1 desabilita. Você vê que o 1 é tudo off. Ó. O 1 é tudo off, 1 desabilita. Então, essa aqui foi a porta NOT Tri-State. Relembrando, então, que eu estou repetindo, porque essa é uma revisão para a prova. Então, na prova, eu vou colocar um CMOS para você preencher essa tabela. Um dos que eu já dei, né? Meus preferidos são o NEND e o NOR. Então, quem quiser olhar o NEND e o NOR, dá uma olhada. Tem aqui um NEND, aliás, um NOR. Um NOR. Né? Então, a primeira coisa que você vai fazer é verificar quem está com a seta para fora. Seta para fora é P. Seta para dentro é N. Ué, tem uma seta aqui errada. Muito bem. Uma dessas setas devia estar para o outro lado. Que estranho. Engraçado que eu já dei essa revisão de prova antes e não tinha percebido esse detalhe. Porta NOR. Vamos olhar no Google. Não vou arriscar falar uma besteira. Opa. Olha, que legal, hein? As setas estavam para o lado errado. Vamos pegar um outro aqui. Esse aqui não é a mesma porta. Mas as setas estão para o lado errado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o exercício diferente, vou fazer o exercício... eu não esperava que isso estivesse ao contrário. Ainda mais que eu já dei essa revisão antes. Porta Nora, ó. Para dentro, para dentro. Para fora, para dentro. Isso também não está certo. Cara, que droga. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar de outro PowerPoint e vou fazer para vocês verem a porta NAND. Porque isso está enrolado e eu não vou deixar enrolado na prova, não. Sistemas digitais, não, peraí. Tecnologia. Então, só um instante aqui que eu estou refazendo, para a gente fazer a revisão direitinho.
Depois eu vou olhar isso com calma para ver o que está errado. Mas esse aqui, a princípio, então, agora a gente pode seguir. Legal. Então, a gente pode seguir normalmente com a porta NAND. Isso agora está certo. Ó, os dois estão para fora e aqui os dois estão para dentro. Então, essa é uma porta NAND. Né? E quando você tem setas para fora, você tem o modelo P. Quando você tem setas para dentro, você tem o modelo N. Então, vamos começar com os dois para massa. Os dois para massa. Esse cara aqui está na massa e esse cara aqui está na massa. Ou seja, aqui eu tenho 0 volts e 0 volts. 0 e 0 não consegue fazer a ligação. Então, você tem off. Né? Se esse cara aqui tiver off, ele leva o 0 volts para o Q3. Então, o Q3 também está off. Vamos lá em cima. Lá em cima, eu tenho 0 aqui e tenho 5 volts aqui. Então, 0 e 5 faz com que esse transistor esteja on. E, finalmente, esse 0 vem aqui, 0 aqui e 5. Então, esse transistor também está on. A saída, então, tem o 5 para a saída, né? Porque os 5 volts passa pelo transistor Q1 e vai para a saída. Então, você tem os 5 volts aqui ou 1. Bonito. É mais fácil fazer, primeiro, os que são iguais e depois os que são diferentes. Então, agora, eu vou colocar esse cara aqui para 5 volts. Para fazer esse aqui, ó. High, 5, 5, 5, 5, né? Então, vou botar esse cara em 5 volts, esse cara aqui em 5 volts. Então, 5 aqui, 0, 5 e 0, liga o Q4. On. Aliás, eu estou aqui, não ali em cima. Legal. Com o Q4 on, o 0 volts vem para cá. Chega aqui em 0 volts. 0 e 5. 5 está aqui, né? 0 e 5. O Q3, então, também é on. Certo? E lá em cima você tem 5 volts que vem daqui, né? E tem esses 5 volts que vem daqui. Então, lá em cima você tem 5 e 5, 5 e 5. Os dois, então, estão off. Com off, off, on, on, vai acontecer o seguinte. Esses dois caras estão off e esse cara aqui está on. Os dois estão on, ou seja, a massa conecta na saída. A saída, então, é 0 volts ou 0. Vamos ver o que vai acontecer, então, quando você colocar o A para massa e o B para 5 volts. Bom, beleza, porque o 5 volts já estava aqui, né? O 5 volts já estava aqui, então você tem 5 e 0. Esse cara aqui, então, é on. Desculpa que eu estou confundindo aqui. O que eu estou fazendo é essa aqui. É essa aqui agora. Deixa eu apagar aqui. Então, o Q4 é on. Legal. E se o Q4 é on, o 0 vem para cá. E aqui você tem 0 volts, aqui nesse ponto. Zero e 0, o Q3, então, é off.
Esse 0 sobe aqui. 0 e 5, Q1 é on. E esse 5 vem aqui. 5 e 5, o Q2 é off. Então, legal, olha, esse cara aqui leva os 5 volts para a saída. Como você tem o Q3 off e o Q4 on, não chega na massa saída, ainda bem, né? Porque aqui você tem 5 volts na saída, conectado com o transistor Q1. Ó. O transistor Q1 está on. Pessoal, só um instante, rapidinho. Estão me chamando aqui. Opa, desculpa aí o atraso. Bom, então, onde a gente estava? A gente preencheu esse cara aqui, né? E aí a gente vai preencher esse cara aqui, esse último aqui, que é o 1, 0. Então, quando você tem o 1, 0, o A tem que ir para 5 volts, né? Vou apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui, aqui. É só aqui que continua com as tensões que já estavam. Então, o A fica com mais 5 volts e o B fica para a massa. Então, você tem esse ponto aqui em 0. 0 com 0, Q4 está off. E como eu falei para vocês, sempre que o Q4 estiver off, ele não leva o massa para o Q3, então o Q3 também vai ficar off. Certo? Esse 0 aqui vem para cá e você tem 0 aqui. 0 com 5 faz o Q2 ficar on. E o 5 que está aqui, 5 com 5
faz o Q1 ficar off. Legal. E com o Q2 on faz isso aqui, ó, conecta dessa forma aqui, ó. Então, os 5 volts vem para cá, para a saída. Então, a saída é 5 volts ou high. Né? E isso forma uma porta NAND. Né? Então, você tem 0 AND 0 dá 0 invertido 1. 0 AND 1 dá 0 invertido 1. 1 AND 0 dá 0 invertido 1. 1 AND 1 dá 1 invertido 0. Então, nisso você tem uma porta NAND funcionando. Né? Como eu acabei não dando a porta NOR e não vai dar tempo de dar, eu deixo a porta NOR fora da prova. Então, a gente fica com a prova só com as portas que a gente deu até agora, que foi a NAND, a NOT e a NOT Tri-State. A NAND, a NOT e a NOT Tri-State, todas eu dei antes, na aula passada. Então, vamos continuar. A revisão da prova. Né? A revisão da prova, a prova vai ter uma questão de CMOS e uma questão com cálculo de corrente e tensão no JFET ou MOSFET. Tá? E essas são algumas possibilidades para você calcular a corrente e a tensão. E a primeira delas, o primeiro tipo de circuito é o circuito que tem fontes independentes, que é esse aqui que você nota logo que as fontes são independentes. Né? Tem duas fontes separadas, uma para polarização e a outra para alimentar o transistor propriamente dito. Né? Esse daqui com fontes independentes é o mais fácil de fazer. Né? Por quê? Porque esse ponto aqui, melhor ainda, esse ponto aqui é 0 volts. Certo? Porque ele está na massa. Esse ponto aqui é menos 3 volts. Por quê? Porque a diferença dele para a massa é a fonte que está com o mais para a massa e o menos para o outro lado. Então, esse lado aqui é menos 3 volts. Se você quiser saber qual é a tensão nesse ponto, que é o gate do MOSFET, aliás, o gate do JFET, né? Você precisa saber qual é a queda no resistor de 1K. Mas você sabe que em todo JFET, assim como em todo MOSFET, a corrente de gate é 0, ou seja, não há queda nesse resistor de 1K. Ou seja, a tensão aqui nesse ponto é a mesma antes e depois do resistor, porque não tem queda. Então, a tensão nesse ponto é menos 3 volts. E a tensão nesse ponto aqui, que é o S, o fonte, é 0, porque ele está na massa. Né? Então, o VGS, que é o que você precisa, ele é VG menos VS. Está até aqui. Está até aqui, ó. VG menos VS. Esse cara aqui é menos 3. E esse cara aqui é 0. Ou seja, o VGS é menos 3. Você vê que eu fiz um caminho gigante, falei um monte de coisa, e no final eu simplesmente olhei essa tensão e disse que o VGS é igual ao valor dessa tensão aqui. Né? Você pode fazer isso na prova. Então, na prova, você poderia fazer assim, né? Porque é sempre igual isso, nunca muda. Então, na prova, você pode simplesmente olhar assim. Ó. E fontes independentes. Fontes independentes, então, isso aqui é o VGS, menos 3. Né? Mas, lógico, toda essa passagem é importante para você saber qual, qual o caminho que chegou para que essa tensão seja VGS. Né? Uma vez que você tem VGS, você pode colocar nessa equação aqui que eu dou na prova, embora você possa... Prova com consulta, né?
Mas se a prova não fosse com consulta, eu daria essa fórmula de qualquer forma. E aí você coloca nessa fórmula, considerando que VP é dado é menos 6. Considerando que IDSS é dado, IDSS é 4 mili. Então, você tem 4 mili menos 6 volts. Colocando na fórmula, você encontra qual a corrente que passa no transistor, que é o que a gente queria. Né? Normalmente, a questão pede a corrente, ID, o valor de VGS, que a gente já calculou, que é menos 3. Não é nenhum cálculo propriamente dito, mas é quase. Né? E também você precisa do valor de VDS, que é essa tensão aqui para cá. VDS. Para descobrir o valor de VDS, você faz a malha de dreno, que dá, seguindo a partir daqui, ó, que dá do menos para o mais, 12, menos ID vezes 1K, menos VDS, igual a zero, que é o que está aqui. Arrumando isso aqui novamente, você encontra o valor de VDS. Então, na prova, você vai encontrar duas questões dessa de cálculo, uma parecida com essa aí, e uma questão com a tabela. Eu não invento questões diferentes nas minhas provas. É basicamente sempre muito parecido. Então, embora a prova tenha consulta e não seja para fazer online na hora da aula, eu não invento muita coisa. As minhas provas são sempre muito parecidas. Então, tem oportunidade para todo mundo se dar bem. Vamos, então, para esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui, eu dei o valor de VP, dei o valor de DSS igual ao outro exemplo, só que não são fontes independentes. Tá? Quando não tem fontes independentes, você segue com o mesmo raciocínio, só que é um pouco mais difícil. Esse ponto aqui está no zero, a corrente aqui é zero, ou seja, não tem queda nesse resistor. Então, essa tensão aqui é zero. Só que esse ponto não é zero. Por quê? Porque você tem aqui uma corrente passando, que se chama ID, né? E ID vezes 3K vai ser a tensão nesse ponto aqui. Então, esse ponto aqui é o S. Esse ponto aqui é o G. Então, seguindo aqui, ó, VGS é VG menos VS. VG é zero. Só que VS, a tensão aqui em cima, né, em cima desse ponto para a massa, é a tensão em cima desse resistor aqui, ó. Né? Então, ela é VS é 3K e D. 3K vezes D. Veio aí isso. E nisso você tem VGS igual a 0 menos VS menos 3K, ó, 3K aqui e D. Né? Arrumando isso aqui para isolar ID, você tem ID igual a menos VGS dividido por 3K. Esse cara aqui é 3K. Certo? Legal. Uma vez que você tem o valor de D, você pode botar na fórmula da equação de Shockley. Então, essa equação aqui é dada, a equação de Shockley. Todos os FETs seguem essa equação. Isso aqui é ID, tá vendo? Então, você poderia substituir menos VGS por 3K. Fica aqui, ó, menos VGS por 3K. É igual a IDSS, que é 3 mili, vezes 1 menos VGS sobre VP. VP é menos 4. Então, estou só substituindo o que foi dado. Né? E aí você termina com essa equação aqui, ó.
Agora, basta resolver essa equação, e você tem o valor de VGS, que é uma das coisas que é pedida. Uma das coisas que é pedida. E nas aulas anteriores, eu falei que a forma mais prática de você resolver essa equação aqui é você chutar os valores, né? Então, botei essa equação aqui para esse lado, ó. Copiei para cá, e a forma mais fácil é você chutar os valores para VGS, né? Lembrando que o VGS tem que estar entre 0 e menos 4. Por quê? Menos 4 é a tensão de estrangulamento desse FET, é VP. Então, o VGS tem que estar entre 0 e menos 4. Né? É um espaço curto, né? Um pedaço curtinho. Se fosse muito longo, ia ser difícil chutar. Né? Normalmente, quando você tem um espaço entre 0 e menos 4, o mais inteligente é chutar no meio. É como se fosse um pênalti, né? Só que sem goleiro, então você chuta no meio. Se você chutar menos 2 de VGS, olha só o chute, menos 2, basta você substituir na equação nos dois lados. Se bater, significa que você acertou. Substituindo desse lado aqui, menos 2 dá 2. E substituindo menos 2 aqui, você faz a conta, tem essa conta aqui, 1 menos meio, meio ao quadrado, vezes 9, dá 2,25. Você vê que a gente chegou perto, né? Mas ainda não é a resposta correta. Vamos dar mais um chute. Só que esse novo chute, ele vai ficar entre 2 e 2,25. O nosso próximo chute é entre 2 e 2,25, que são os resultados daqui. Então, o nosso próximo chute é entre 2 e 2,25. Né? E você pode chutar o valor que você quiser, só que eu não recomendo chutar casa decimal com muita precisão. Você vai acabar perdendo tempo aqui. Né? Eu tentei chutar 2,1, e se você chutar 2,1, olha o que você encontra. O valor pertinho, está pertinho, né? Tu já sabe que está entre 2,1 e 2,03. E se você chuta outro valor, chutei aqui um outro valor, olha lá o que você fica. Entre 2,06 e 2,12. Aliás, isso aqui devia ser 2,12. Né? Esse método do chute, ele é bem prático, porque você, num instante, você vai chutando os valores, né? E você encontra o valor correto da solução da equação. Né? Nada te impedia também de fazer essa equação em qualquer outro software de matemática que tenha disponível, já que a prova tem consulta, né? Então você pode usar qualquer software de matemática que faça a equação para você. Né? Mas eu acho que o método do chute é legal, porque mesmo que você vá num software de matemática e ele te dê 2,8, que é o valor correto, você pode botar 2,8 aqui e aqui para ver se está certo. Isso é uma boa ideia, porque aí você checa garantidamente se está correto. Se você, então, tem o VGS menos 2,08, você calcula o ID fácil, porque tem a equação que você mesmo chegou. É só dividir por 3K, então você tem o valor do ID. E nisso eu tenho ID, para calcular o VGS, basta fazer a malha de dreno a mesma coisa. Então você faz a malha de dreno aqui. Ó. Então você tem 12, né? Esse aqui ID. 12 menos 1 KID menos VDS menos 3 KID igual a zero. Então está aqui 12 menos 1 KID menos 3 KID menos VDS igual a zero. Arrumando isso aqui, você encontra o valor de VDS. Tem inclusive um site na internet que calcula, eu não sei se ele vai conseguir calcular, deixa eu ver isso. É o MEF. Solver.
Deixa eu ver se eu consigo calcular usando esse símbolo. Tem vários softwares na internet que fazem. Se você tiver acesso à internet durante a prova, que é o caso, você consegue fazer um montão de contas rápido, sem precisar se preocupar com nada. Olha só. Menos V é igual a 9. 1 menos V dividido por menos 4 ao quadrado. Te dá toda. Ah, que droga! Ele me deu o valor do. Ele me deu o valor, mas ele não deu o valor numérico, né? Queria que desse o valor numérico. Aqui eu não botei VGS porque eu acho que ele pode se confundir com VGS. Vamos ver se ele vai achar legal isso. Ou se ele vai se confundir. Não, confundiu não. Ah, confundiu sim. Ah, deu um Android. Ele achou que eram várias variáveis diferentes, né? Então, melhor não fazer isso. Mas ele encontrou aqui, ó. Um desses dois caras é o nosso 2.8 aqui. Seria legal que ele calculasse para mim, né? Mas não calcula. Bom, mas o fato é que na prova você não vai fazer a prova presencialmente. Você vai fazer a prova no conforto da sua casa com um prazo para entrega. Então, nisso você pode, se você tiver alguma dúvida, me enviar a tua dúvida, né? Ou você pode dar uma olhada nesses softwares que fazem os cálculos para ver se está certinho. E nisso, considerando que a prova é fácil, exatamente como se fosse presencialmente, e considerando que você tem acesso à internet, a pesquisar, tal, eu acho que fica muito tranquilo, essas provas vão ficar muito fáceis de fazer. Tem um softwarezinho para Android que, que calcula o valor do. Vou mostrar para vocês. Ele calcula o valor do VGS, você pode usar para confirmar. Só que, lógico, na prova você você não pode deixar o valor chutado, né? Você chega lá, a prova, calcule D, aí você na primeira linha diz ID igual a 2,17. Pô, eu vou achar que você está doido, né? Então você vai ter o desenvolvimento, você tem que ter o desenvolvimento, né? Concorda comigo? Tu não pode chutar o valor sem o menor cabimento, tem que ter um desenvolvimento. Esse software aqui se chama Pinagem, não, desculpa, Circuitos Eletrônicos. É para Android. Então, se você tem só um celular Android, você consegue rodar. Você clica aqui e vem Circuitos com FET. Aí tem aqui, ó. Se você botar os valores de lá, vou botar os valores de lá. Tá difícil aqui de me arrumar para que vocês vejam com uma tela só os valores corretos. Espera aí. Tá mais ou menos. Tudo bem. Vamos lá. Os valores. Cadê? Aqui. 3K de RG. Ó, RG, 3K. Aqui está em mega, né? Então, 3K é 0, e fechou. Desculpa. Então, esse aqui é 30K, esse aqui é 3K. RS é esse cara aqui, que é 3K. VCC 12. Que aqui tá VDD, mas é a mesma coisa. E DSS é 3. 3. E VP é menos 4. RD é 1K. E VP é menos 4. Está até aqui, menos 4.
Qual o valor de VGS? Menos 2,08, como a gente encontrou. Né? O que esse cara aqui não faz, esse software aqui, ele não faz o fontes independentes. Porque o fontes independentes é tão fácil que não tem sentido realmente ficar fazendo software para fazer o fontes independentes. Aqui está a equação, ó, a equação que ele... Aquela nossa equação, né? Se ela fosse desenvolvida, daria isso aqui. Aliás, a gente pode confirmar se o resto dos resultados deu certo também. Olha só, 0,69, 9,23, 9,2. Está aproximado, né? 9,2. Ou seja, você tem aí a faca e o queijo na mão para fazer a prova, né? Você pode procurar na internet as portas, ó, CMOS Gate. E tem aqui assim, todos os possíveis tipos de porta lógica. Só cuidado com essa simbologia aqui, que é uma simbologia horrível, mas ok. Esse que tem a bolinha é o canal P, e esse que não tem a bolinha é o canal N. Né? Então, a simbologia correta é essa aqui, ó. É o que todo mundo usa. Então, cuidado com a simbologia errada na internet. Mas mesmo com a simbologia, olha esse aqui. Isso aqui é bem legal. Isso aqui é um OR. O que é um OR? É um NOR com... E esse aqui está certo, ó. Esse a gente podia ter feito. O NOR certo, ó. Esses dois estão para dentro do componente e esses dois estão para fora. Pô, que legal. Esses dois estão para dentro. Esse aqui é o NAND. Aí você pode olhar na internet todos os... Olha só, on-off, tem todos os possíveis resultados, né? Ou seja, a prova meio que vira uma pesquisa, né? A prova meio que vira uma pesquisa, em que não tem assim o menor risco de você tirar uma nota baixa, considerando que você tem tempo para fazer e que tem tudo na internet, todas as ferramentas na internet para calcular, né? E não precisaria nem que vocês se mandassem o WhatsApp um para o outro com as respostas. Todo mundo tem condição de fazer sem problema nenhum. Pessoal, então como essa é a última aula antes da nossa prova, alguma dúvida? Por enquanto, não. Quando começar a fazer a prova é que vai aparecer as dúvidas. Sem dúvida. Ok. Bom, pessoal, então é isso. Eu vou botar a prova aí nos próximos dias, considerando que a gente tem aí os feriados, né? Acho que vai ficar legal, porque fica liberado para vocês, né? O Cefet suspendeu as aulas na semana do feriado, né? Então eu não posso contar prazo. Eu posso até botar a prova nessa semana do feriado, eu só não posso contar prazo, né? Opa! Mas é bom porque aí vocês têm mais prazo. Sim. E aí, se eu colocar a prova, por exemplo, no final de semana, vocês na quarta que vem, né, ou na quinta que vem, já teriam 3 dias de prazo para fazer. Eu acho que já é mais que suficiente. Mas, na realidade, você tem 1 semana e 3 dias. Tem 10 dias para fazer, já excluindo o final de semana. Né? Então, fica bem tranquilo para todo mundo fazer. Então, não deixa para a última hora, porque um monte de professores vão botar provas, né? E por causa dessa semana de feriado, enrolou o calendário para caramba. E não é legal enrolar vocês, né? Deixar vocês com o trabalho. Então, dá uma olhada para fazer as provas de todos os professores aí essa semana do feriado, que não pode contar prazo, mas você pode se adiantar, né?
Professor, já tem bastante provas dadas já, praticamente a maioria já está entregue. É a sua que está pendente e uma de laboratório, parece que é do Marcos. O Já restante já está tá, tudo dado. já estão agendadas as provas, é isso que eu quis dizer. E eu, pelo menos, já entreguei 4 delas. Tá certo, então. Se der agora, antes desse tal feriado aí, é melhor ainda, né? Que a gente tem mais tempo para pesquisar e vai aprender mais ainda. Sem dúvida. Eu vou fazer o possível para deixar a prova antes do final de semana. Tranquilo, então. Agradeço. Eu vou suspender aqui a gravação e a gente termina.